Olha, ontem nós registramos aqui na Jovem Pan e já comentamos a derrota do governo na Comissão de Assuntos Sociais, a derrota na aprovação da reforma trabalhista. Está conosco a senadora pelo Partido Progressista do Rio Grande do Sul, Ana Amélia. Senadora, como vai? Bom dia. Obrigado mais uma vez pela atenção de sempre. Muito bom dia. Estava com saudade de voltar ao programa, fazia tempo que não me convidavam. Pois é, a senhora como uma radialista, né? Marcos Vila, uma alegria voltar a falar com vocês. De fato, abraço. Na verdade, a gente tem que entender esse processo. Não se trata de um projeto, as pessoas confundem isso, o governo Temer desacreditado. Tudo isso é verdade, não é um abraço tempo que está no Palácio Planalto, né? Nós temos que ter essa visão crítica. É um governo fragilizado, com vários problemas, denúncias a cada dia, mais uma, agravando a situação da instabilidade. Isso do ponto de vista político, mas o país precisa funcionar, o país precisa andar, porque se parar vai ser muito pior. E exatamente a reforma trabalhista atualiza e dá uma modernizada numa legislação que tem mais de 60 anos. Então, a tecnologia hoje está evoluindo rapidamente. Você não imaginava Uber, você não imaginava Airbnb, você não imaginava vários aplicativos que estão mudando a relação de capital e trabalho. E então, é nessa medida que a reforma trabalhista tem relevância, apesar da gritaria das correntes sindicais, que estão, eu penso, mais preocupadas com a perda da obrigatoriedade, da compulsoriedade na contribuição sindical, do que propriamente de algum efeito que venha a ter sobre as relações de capital e trabalho. Ela apenas moderniza e dá mais autonomia para os próprios trabalhadores, porque a visão que a gente tem na narrativa é que você quer tutelar eternamente os trabalhadores como se eles não tivessem capacidade de escolher o que é melhor para eles na relação com as empresas nas quais trabalham. Professor Vila. Senadora Ana Amélia, justamente sobre isso, senador, a derrota na comissão, 10-9, parece que é um mau sinal para a reforma. Ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de lá para o plenário. Essa tendência de derrota da Comissão de Assuntos Sociais e depois agora vai para a Constituição e Justiça, não sei o que acontecerá lá. Independente disso, vai a plenário. Desenha-se um cenário da possibilidade da reforma ser rejeitada pelo plenário? Talvez essa hipótese existe, mas eu penso que ela pode não acontecer, Vila, em função da relevância. Veja só, o relator dessa matéria no Senado, o senador Ricardo Ferraço, ele está sugerindo o desembarque do partido dele, o PSDB, do governo. Sim. Mas ele vai continuar defendendo e dizendo que a reforma é uma reforma de interesse para o país. Senão ele não assumiria a responsabilidade de ser o relator de uma matéria tão relevante quanto essa. Então, eu dou o exemplo do Ferraço para mostrar exatamente que essa reforma não é para o Temer. Essa reforma é uma reforma de interesse para a economia brasileira, para as relações de capital e trabalho mais modernizadas, com maior garantia dos próprios direitos dos trabalhadores. Então, acho que a compreensão da maioria do Senado, mesmo que eu penso que o agravamento dessa questão política do enfraquecimento institucional do presidente da República, que está a cada dia tendo, como eu disse, essa fragilização, então isso evidentemente contamina. E a oposição que está fazendo um grande barulho, eu digo que a oposição não sabe governar, mas sabe fazer oposição como ninguém no Brasil. Então, e especialmente o Partido dos Trabalhadores. Então, nessa medida, eles ganharam um fôlego e vão agora aproveitar na CCJ a fazer um barulho maior ainda em relação a esse processo. Mas, como se sabe, essa matéria não é terminativa na comissão. Ela vai para o plenário do Senado Federal. E lá é que é a decisão definitiva do plenário. Senadora Denise Campos de Toledo, a respeito do que a senhora falou da contribuição sindical, uma questão que está sendo colocada desde o início é que o governo deixou vários pontos para serem definidos depois, através de medida provisória, apesar de o Congresso estar discutindo uma reforma trabalhista, que poderia contemplar todos esses pontos. Como é que a senhora vê esse espaço que será dado ao governo para a negociação depois? Eu acho que isso, Denise, obrigada pela pergunta, é um atalho legislativo ou um atalho do executivo no sentido de atender aquilo que, para facilitar, por que isso está sendo feito? É exatamente para evitar que você, mudando no Senado, como o início do processo foi na Câmara, ele teria que voltar para a Câmara. E aí é por uma questão de economia regimental de voltar para lá e isso não terminar em 2017 e ir para 2018, no ano de eleições, que você terá maiores dificuldades de votar uma matéria dessa natureza,
por conta exatamente dos interesses eleitorais em jogo. Então, essa medida foi até a proposta do senador Ricardo Ferraz de manter o texto que veio da Câmara com o compromisso de algumas matérias. Agora, veja, num caso específico da gestante lactante na questão da amamentação em lugar insalubre. Houve um acordo na Câmara, com a participação inclusive do PCdoB, no sentido de uma proteção para as mulheres, em que ela encaminharia com um médico da sua confiança, o médico daria um atestado para dizer onde ela pode ou não pode trabalhar. Isso não foi respeitado no Senado, então o mesmo tema voltou ao Senado. Então o que encontrou o Ferraz, o relator? É de que elencaria essas dúvidas como trabalho intermitente, que eu também tenho dúvidas a respeito da operacionalização disso no contrato de trabalho, e também da questão da gestante em trabalho insalubre. Então, essas matérias ficariam para uma regulamentação, uma definição de medida provisória por parte do governo em relação a essas dúvidas que persistem ainda hoje na compreensão da maioria dos senadores, inclusive a minha, nesses dois casos específicos que eu estou te citando. Senadora Ana Amélia, muito obrigado pela entrevista mais uma vez à Jovem Pan. Bom trabalho, até uma próxima, senadora. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço, bom trabalho a vocês também. Obrigada.